Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Amigos, o relato de hoje é muito interessante e bem diferente do que eu estou acostumada a receber. Foi enviado por um seguidor aqui do canal, onde ele relata inúmeros eventos que presenciou ao longo de 2018 a 2020. Ou seja, de tempos em tempos acontecia algo, e todos esses eventos estavam ligados. Eu tentei organizar o relato de uma forma que vocês entendam, pois realmente são muitos acontecimentos. Vamos ao relato. Boa noite, canal Uivos. Meu nome é Beto, sou inscrito do canal. Vou compartilhar uma situação de terror que vivi em Garibaldi, Rio Grande do Sul. A situação começou em 2018, mas se expandiu até 2020. Foram muitos fatos que aconteceram no decorrer desses anos, e todos interligados. Fatos esses que jamais pensei que iria viver. Vou tentar contar acontecimento por acontecimento. Acredito que no fim, todos irão chegar na mesma conclusão que cheguei. Tem mais coisas escondidas por aí sobre lobisomens, e coisas grandes. Vamos lá. Como eu disse, morava em Garibaldi, em uma vila afastada do centro. Para chegar até minha vila, São Francisco II, tinha que passar pela estrada Rota do Sol. E do outro lado, mais próximo do centro, era a vila São Francisco I. Garibaldi é uma cidade famosa pelos vinhos, mas tem outra área que também sustenta o município: os frigoríficos. Lá existem 3: Carrer, JBS e outro que agora eu não me lembro o nome. Decorrente desses frigoríficos, existem criadores de frango em volta da cidade. E não são poucos, centenas de milhares, pois cada lugar tem de 3 a 4 galpões enormes de zinco. São para pintinhos, para porte médio e para os que já estão prontos para o corte. Os caminhões não param, pegam e levam para os frigoríficos como um sistema de rodízio. Detalhei bem essa parte porque é aqui que começa a minha história. Fui morar em Garibaldi devido a ter me juntado com uma mulher. Ela trabalhava na JBS, turno da tarde, e saía 1h da manhã. Nessa época eu já acreditava na existência de lobisomens, porque infelizmente já tive outra experiência. E desde então já acompanhava alguns canais de relatos no YouTube, pois queria saber mais sobre essa criatura. Em novembro de 2018, eu estava desempregado e, como sou um bandista, fui fazer uma oferenda para abrir caminhos ali perto. Depois de ter feito, estava voltando para casa, por volta da meia-noite, e ouvi um barulho vindo do morro que tem em frente à minha rua. Era um barulho esquisito, misturado com folhas se mexendo. Gelei até a alma, pois só estava eu na rua. Entrei em casa rapidamente e me tranquei. Esse ocorrido já me deixou em alerta. Não estava normal aqueles barulhos no morro, e era noite de lua cheia. Algum tempo depois, arrumei trabalho na Carrer Embutidos, em Boa Vista do Sul, cidade ao lado de Garibaldi. Era um ótimo trabalho, muito tranquilo. Só que em casa as coisas começaram a mudar, e isso me chamou a atenção. Tínhamos uma cachorrinha e do nada, certas horas da noite, ela saía latindo até a porta. Nós morávamos no 2º piso e embaixo tinha um bar que fechava cedo. Isso aconteceu várias noites. Até que em uma noite escutei um barulho como se alguém estivesse passando gilete no asfalto da rua. Arranhando mesmo, sabe? Logo em seguida, a cachorrinha saiu da nossa cama latindo loucamente até a porta. O nosso quarto era um dos últimos cômodos da casa, e mesmo assim deu para ouvir o barulho no asfalto. E aquilo foi se repetindo quase toda noite. A cachorrinha ia ficando cada vez mais doidinha, corria para lá e para cá e latia furiosa. Passado um tempo, comentei com minha mulher: "Olha, tem algo estranho rolando por aqui." Ela, meio desmiolada, não levou a sério. Citei que estava desconfiado de ser um lobisomem, mas ela não acreditou e nem desacreditou. E nisso passou mais um tempo. Numa madrugada,
por volta das 2 horas da manhã, nós dois estávamos trabalhando em casa, imprimindo canecas. Eu fazia arte e ela passava para a máquina de imprimir canecas e camisetas. Estávamos lá na sala trabalhando quando escutei novamente aquele barulho de gilete arranhando a rua e a cachorrinha começou a latir para a porta. Mas dessa vez, junto com o barulho, veio um cheiro horrível de enxofre. Era insuportável. Fiquei todo arrepiado e com medo porque já vinha prestando atenção em outros pequenos detalhes ao redor. Lembram que citei a Vila São Francisco I? Pois bem, para ir a pé até o centro de Garibaldi, tinha que sair da minha vila, atravessar a estrada Rota do Sol e sair no São Francisco I. E lá tinha lugares com capim alto na beira da estrada. E em vários pontos haviam buracos nesse capim. Vários matos deitados, como se um cavalo ou um boi tivesse se espojado. E tem mais. Além desses capins tombados, parecia que o que tinha se espojado ali era muito quente, pois o capim amarelava e secava rápido demais. Toda semana apareciam esses buracos no capim. Um dia levei minha mulher lá e mostrei a ela. Daí foi que ela começou a acreditar um pouco na minha teoria, que tinha um lobisomem rondando por lá. Mas, amigos, o mais sinistro aconteceu dias depois. Minha mulher, trabalhando na JBS, conheceu um rapaz. Ele se aproximou dela primeiro como colega. Uns dias depois, ele disse que era irmão dela, por parte de pai. Para vocês entenderem, a história dela é que o pai a abandonou ainda na barriga, na época do regime militar. O pai era militar de alta patente e do nada esse homem evaporou, sumiu, mas deixou uma carta explicando o motivo para a mãe dela. A carta, a mãe guardou as 7 chaves. Esse rapaz que se apresentou como irmão dela, por parte de pai, disse que era dos lados de Passo Fundo e tinha um primo que morava junto com ele. Apesar da surpresa, foi muito bom para ela saber que tinha um irmão. Aí começou todo aquele lance de se conhecerem melhor e tal. E passando alguns meses, numa conversa muito estranha, ele contou a ela que era um lobisomem. Ele e o primo dele. Mas Ágata e inscritos, calma, pois o que era ruim piorou. Ele contou também que ali onde morávamos tinham muitos deles. Tudo que ele contava para minha mulher, ela contava para mim em casa. Não sei se ela estava acreditando nesse irmão ou não, mas fazia muitas perguntas e ele respondia todas. Por exemplo, como identificar um lobisomem, pois eles se identificam não só pelo cheiro, mas com os olhos também, que mudam de cor rapidamente, ficando vermelho ou amarelo e voltando ao normal em questão de segundos. Ágata, te juro que comecei a ficar com medo de tudo isso. Lembrando que essas coisas foram acontecendo aos poucos no decorrer dos anos 2018 até 2020. Eu tentava não demonstrar medo, fingir que não acreditava nesse irmão dela, mas no fundo eu sentia que era verdade. E minha mulher parecia não levar a sério. Até que um dia, diz ela, que pediu para esse irmão se transformar perto dela. E ela me falou que os pelos dele eram iguais aos da nossa cachorra. Daí foi a gota d'água para mim. Eu já não sabia até onde isso tudo era real ou não. Eu já não dormia direito, vivia assombrado. Não demorou muito, o setor dela trocou de chefe. Veio um novato e junto apareceu outra irmã dela por parte de pai também, para trabalhar no mesmo frigorífico. E pelo que chegou até meus ouvidos, essa tal irmã também virava bicho. Ou seja, a família inteira do pai dela. Aí, para piorar, chegou a semana de Páscoa. A minha gata do nada sumiu. E na mesma semana, em uma noite eu estava esperando minha mulher chegar do trabalho. Já passava da meia-noite. Eu estava olhando para a rua e para o morro, tentando ver algum sinal, algum olho brilhando, mas eu não vi nada. No dia seguinte, esse irmão dela foi lá falar com ela.
e perguntou para ela por que eu olhava tanto para o morro. Quando ela me contou isso, eu não borrei nas calças porque não estava pronto. Se só eu estava na rua, àquela hora, como ele sabia que eu estava olhando para o morro? Em outro momento, de puro terror, foi quando eu fui buscá-la a pé no trabalho. Eu juro para vocês que tinha algo pesado que me acompanhava do morro. Não se mostrou para mim, mas eu senti sua presença. Certo dia, minha mulher me falou que esses irmãos dela queriam que ela aceitasse essa sina também. Parece-me que ela recusou. Aí teve outro evento. Ela foi com esse irmão pegar galinha numa granja. Não me pergunte o porquê ela aceitou ir junto. Só sei que deu ruim e ele acabou levando o chumbo grosso. E o mais estranho é que ele fez lá os curativos com bisturi e alicate médico e usou morfina. Isso mesmo, morfina, que não se consegue assim do nada, só dentro de hospitais. Ágata, foi aí que cheguei à conclusão que o troço é maior do que pensamos. Vai muito além de um homem simples do campo que carrega essa sina e corre escondido dentro de matas no sertão. Durante os curativos, ele explicou para ela que o chumbo mata se for na cabeça ou no coração. E que bala de prata é lenda. O que acontece é só atrapalhar a cicatrização. Ele disse também que os olhos deles são muito sensíveis quando estão transformados. Se focar numa luz forte, ofusca muito a visão. É muita informação, não é? Enfim, teve outra ocasião na JBS que minha mulher estava conferindo a temperatura das águas, quando viu um lobisomem mexendo onde fica o descarte dos frangos. Sim, os lobisomens iam no setor de descarte pegar frangos que eram descartados por não passar na qualidade. Ela me contou que se aproximou e quando ele virou para o lado dela, ela sentiu que não era nenhum dos seus irmãos e nem mesmo o primo. O que ela me contou sobre esse episódio foi: me aproximei e ele virou para trás e rosnou baixo. Daí vi que não era meu irmão. Nisso ele se levantou e voou tão alto que eu caí no chão. Eu não borrei nas calças porque não tinha jantado. Então ele se pôs em posição de ataque. Quando foi pular em mim, meu irmão chegou e eles começaram a brigar e depois saíram correndo. No outro dia, Ágata, ela perguntou ao irmão quem era aquele lobisomem que tentou atacá-la e ele afirmou que era um lobisomem de passagem. Ágata, nessa altura dos acontecimentos, eu já estava duvidando da minha sanidade mental. Eu juro para você. E o pior, que não podia contar a ninguém o que estava acontecendo. Passou mais um bom tempo e um dia cheguei cansado do trabalho e acabei dormindo cedo. Quando ela chegou, tentou me acordar para me mostrar um lobisomem que estava na porteira do morro, em frente à nossa casa. Ainda bem que eu nem acordei. Nessa mesma época, ela ficou muito doente, devido a uma enxaqueca horrível, e ficou no hospital. À noite, os cachorros na rua latiam loucamente. Passavam das 22 horas quando escutei um uivo grosso e alto, que silenciou os outros cachorros. Nem grilo se escutava mais. Olha, Ágata, chegou num ponto que eu pedi a separação. Eu não aguentava mais. Nos separamos e ela saiu de casa, e eu fiquei na mesma casa. Sobre a irmã dela, fiquei sabendo que ela acabou voltando para a cidade natal. E lá foi atacar uma granja e levou chumbo também. Morreu com um tiro na cabeça. Essa irmã também virava bicho. Disse ela para minha esposa que era há pouco tempo, que numa noite estava sendo atacada por um estranho na rua. E a mãe dela apareceu, transformada, e a salvou daquele homem. Nessa bagunça, acabou que ela também começou a se transformar. Eu fiquei morando no mesmo lugar por mais algum tempo e tentei fingir que nada disso tinha acontecido e que não existia nada de lobisomem naquele lugar. Até que em uma noite eu estava trabalhando já em outro emprego como garçom no restaurante Fenachamp e cheguei em casa por volta das 23 horas. Estacionei o carro na frente do morro. Estava acendendo um cigarro quando ouvi uma respiração pesada à minha esquerda, no mato alto do morro. Na hora eu já sabia o que era, mas tentei manter a calma.
Saí lentamente do carro, olhando para todos os lados, e atravessei a rua. Aí olhei para o morro e juro que vi 2 olhos me observando. 2 bolas vermelhas, que foi subindo até ficar em pé, e veio para o meu lado. Como eu já estava do outro lado da rua, fui para debaixo do poste de luz e fiquei na frente da casa do vizinho, que era gerente da caixa. Ele havia instalado câmeras. Elas não pegavam lá em cima do morro, mas pegavam onde eu estava. A criatura saiu do mato e me olhou por alguns segundos, com cara de muito ódio, e depois entrou no mato novamente. Eu fiquei tremendo, igual vara verde, e corri para minha casa. Esse lobisomem que vi era muito grande, devia ter uns 2 metros de altura. Era forte, tinha pelos escuros, focinho alongado, as unhas pareciam garras e não cheirava nada, absolutamente nenhum cheiro. Foi muito assustador aquela criatura se mostrar para mim. Aquele lobisomem era inteligente, pois não veio até onde a câmera de segurança alcançava. Bom, sobre minha ex-mulher, ela se mudou de cidade e casou de novo. Na cidade em que ela mora, falavam que tinha um lobisomem aparecendo por lá também. Ela me falou por telefone que o irmão dela foi até lá, com certeza atrás desse lobisomem que ronda por lá. Eu mudei de cidade também, vim para o litoral. Só quero me afastar de tudo isso. Pode parecer loucura tudo o que relatei aqui, mas todos esses eventos aconteceram. Agatha, tem coisa grande escondida aí. Não sei dizer se é uma seita ou o que é, mas te garanto que até gente importante deve estar envolvida, pois eles se comunicam por WhatsApp, se filmam, acompanham canais de relatos, chegam a fazer até encontros de fim de ano. Sei de tudo isso porque minha ex pegou o celular do novo chefe de setor, num dia de reunião. Estava desbloqueado e ela mexeu. Viu muita coisa lá. Até ele faz parte dessa loucura toda. Quando a irmã dela morreu, abafaram o caso. E eu me pergunto, como que o irmão dela ia ter morfina, assim a tiracolo, para fazer curativos? Um produto exclusivo de hospitais. Isso me leva a crer que até no hospital tem um deles. Olha, eu sei muita coisa, Agatha, que aconteceu desde que me envolvi com essa mulher. Por isso tenho medo. Um dia subi o morro durante o dia para ver o que tinha lá e descobri que do outro lado tem uma granja também. Acho que por isso que o lobisomem ficava lá. E olha que esse morro os evangélicos usam para orar. Imagina se um dia eles dão de cara com uma criatura dessa no meio do mato. Enfim, eu saí de lá faz 5 anos. Não sei mais nada de lá e daquelas pessoas também. Vim para o litoral e mesmo assim eu vivo esperto. Me cuido e fico atento a tudo. Esse negócio de lobisomem é mais sério do que pensamos. Bom, Agatha, esse foi o meu relato. Na verdade, uma sucessão de eventos que eu precisava deixar registrado. E deixar também como alerta para quem realmente acredita. E até para quem estuda sobre casos de licantropia. Sei que muitos vão duvidar ou achar que estou louco, mas eu não me importo. Contei tintim por tintim tudo o que presenciei morando em Garibaldi. Obrigada a todos e boa noite. Esse foi o relato de hoje, amigos. Uma situação bem assustadora, hein? Vivida por esse inscrito. Eu já recebi relatos de famílias que carregam essa sina. É muito provável que esses irmãos vieram no rastro da mulher do inscrito. E provavelmente essa sina começou com o pai militar que sumiu do nada. Realmente é uma história bem cabulosa, que pode nos levar a várias hipóteses, mas todas elas muito sinistras e que eu não gostaria de viver. E você, qual sua opinião ou hipótese sobre essa série de eventos que o inscrito afirma ter vivido? Deixa aí nos comentários. Agora vamos aos salves dessa sexta-feira 13. O primeiro de hoje é para uma inscrita mirim. Isso mesmo, o canal Uivos tem inscritos mirins que adoram ouvir os relatos contados aqui. O nome dela é Sofia. A Sofia irá completar 9 aninhos no domingo, amigos. Parabéns, lindinha. Desejo que Papai do Céu te abençoe com o melhor dessa terra. Feliz aniversário,
felicidades e um abração da tia Ágata. E vai um salve também especial para Karina Alves, Verdades Inconvenientes, Alexandre Ripper, Richarlison Senna, Evaldo Ribas, Andy, Adria Costa, Felipe, Carlos Marques, Severina Barbosa, Jonas Luiz, Nilce do Lago, Eliane Nascimento, Orlando Alcovias, Valdênio Oliveira, Florinda Dias, Velda, Ana Maria Santos, Marcos Queiroz, Ana Paula Mendes, Arlete de Freitas, Rosilda Pereira, Eliezer Gonçalves, Guilherme Martins, Vanessa Pereira da Silva, Angélica Guimarães, Rosimeire Ramos, Beatriz Reis, Luciana Souza, Néia Oliveira, Vanessa Carolina Coelho, Joselito Rodrigues, Alziro Pontes, Brenda Lilian Correia, Ana Paula Ribeiro, Talita Silva, Elisandra Cruz, Valdileia Noronha, Suzane Palim, João Passoni, Dieco 1980, André Lima, Eunice Terezinha de Arruda, Ângelo Augusto da Silva, Joana Santos Saraiva, Ana Paula Oliveira, Érico Bastos, Carla Aparecida Bueno, Marisa Oliveira, Iraci Souto, José Carlos, David Samuel, Cláudia Ferreira, Fábio Barros, Bode Velho e Jaqueline da Silva. Família, muito obrigada pelo engajamento nos vídeos, ajuda muito o meu trabalho, gratidão. Agora eu me despeço desejando uma ótima sexta-feira 13 para todos vocês, um excelente final de semana, um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!